Olá, colegas! Está sendo um prazer enorme estar podendo falar um pouquinho aqui para vocês, a convite da Mônica Silva. Meu nome é Alessandra Fonseca, eu trabalho na Remax Spazio, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu entrei para a Remax em 2017 e aqui nós somos 20 Remax. No total, na Zona da Mata, faz um total de 23 Remax. Então, nosso time aqui está bem grande e espero poder colaborar um pouquinho aí com a minha experiência. Eu vou passar para vocês aqui de forma bem rápida, bem sucinta, como que eu decidi então me tornar uma corretora de imóveis. Eu trabalhei 24 anos no Serviço Social da Estrada de Ferro. Quando foi em 2016, literalmente a minha empresa fechou, 2016. Eu sou assistente social de formação e nessa empresa eu fui assistente social durante os 20 anos, depois nos últimos 4 anos eu trabalhei como negociadora de materiais de alto custo, de órteses e próteses. Então eu fiquei 4 anos gerenciando um setor que era ligado à compra de material de alto custo. Em 2016 a empresa veio a fechar, literalmente fechou as portas. E eu lembro, eu lembro assim, isso é uma coisa que me marcou muito. Eu falava sempre eu falava isso durante o período que eu trabalhei, que um dia que eu fosse deixar a minha empresa onde eu trabalhava, se algum dia eu fosse deixar que essa empresa fosse trabalhar em outro tipo de serviço, de trabalho, qualquer outra coisa que eu fosse a fazer na vida, tinham duas coisas que eram primordiais para mim, dois fatores. O primeiro, que eu bati muito nessa questão do horário, de ter que trabalhar em horário rígido. Então é uma coisa que sempre me incomodou muito, trabalhar com horário rígido. E outra coisa também que eu sempre quis era ser, na verdade, ter uma empresa, ser empresária, ter meu próprio negócio. Mas desde que eu ganhasse dinheiro com meu esforço pessoal. Eu sempre tive muito medo de abrir alguma coisa por conta aí dessa questão aí de folha de pagamento, preocupação aí em ter estoque de mercadoria e a responsabilidade social que todo empreendedor, todo empresário tem que ter uma responsabilidade aí com folha de pagamento, com folha de pessoal muito grande. Então eram duas coisas que me chamavam muita atenção, que eu chamo assim que eram dois pilares aí que eu queria transformar minha vida, que era a questão da carga horária e a questão ali de eu ter o meu próprio negócio. O ano que eu ingressei na Remax 2017, igual acho que todos nós, todos vocês, eu acho que o caminho ele é igual para todo mundo. Eu estava muito perdida, sem saber assim, quando é que eu vou ganhar uma experiência profissional, quando é que realmente eu vou conseguir vender algum imóvel. Então assim, vinham várias perguntas na minha cabeça, mas uma coisa para mim estava certa. Eu falava para mim mesmo que se fosse para mim ser uma corretora mediana, ou então nem mediana, porque mediana estaria até bom, mas uma corretora que não viesse trazer produção e que eu ficasse meio que brincando de ser uma agente imobiliária, eu falei que isso eu não queria para minha vida. Então o que eu fiz? Eu na verdade, eu ainda não tinha feito curso nenhum da Remax, eu ainda não tinha participado de um treinamento, eu não tinha nem a senha da Universidade Remax, porque eu ainda estava estudando. Então o que eu fazia? Eu pegava a senha emprestada de algumas colegas minhas, entrava na Universidade Remax e com isso eu fui me aproximando cada vez mais da Remax, até que eu resolvi fazer minha inscrição para o congresso da Remax e fiz também a inscrição para o curso da Mônica, que seria 2 dias antes da convenção nacional. Quando eu participei do curso da Mônica, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha carreira, exatamente isso que a Mônica passa aqui. Exatamente tudo isso, toda essa experiência dela, foi assim, para mim foi super importante. Eu acho que eu considero a Mônica assim, a minha mentora
e tudo aquilo que eu conquistei durante a minha carreira, nesses 4 anos, é com certeza a base de todo o meu sucesso, tudo aquilo que eu ganhei até hoje, foi por conta aí dos meus aprendizados e deu assim, me espelhar, né? Eu me espelhei na Mônica. Tenho certeza absoluta que isso aí fez toda a diferença na minha carreira, porque eu voltei muito mais fortalecida e voltei determinada que eu não seria qualquer corretora. Eu seria uma corretora que realmente eu pudesse fazer diferença na minha vida. Quando a gente tem muita vontade de fazer alguma coisa, tem muita vontade que a coisa aconteça, foi o que aconteceu comigo. Então, eu sem experiência nenhuma, eu até mesmo sem ingressar de forma oficial, que a gente pode se dizer, dentro da rede Remax, eu já estava participando do curso da Mônica e depois, logo em seguida, eu participei da convenção, né, da R4, e vou falar aqui para vocês. Assim, eu voltei anestesiada, é como se eu tivesse ido na Disney. Para mim é como se eu tivesse ido na Disney. Tamanho foi assim a fascinação que eu tive por tudo aquilo que foi apresentado na convenção e assim marcou muito a minha vida. Eu acho que eu nunca vou esquecer desse ano que eu fui para a convenção da Remax, que foi em 2017. Quando eu voltei então da convenção da Remax, eu resolvi então fazer o meu posicionamento, que foi aonde? Exatamente em frente aonde eu trabalho. Em frente onde eu trabalho, eu resolvi fazer o posicionamento. E para mim, o que foi muito bacana? Porque esse posicionamento, ele foi no edifício, num prédio com 132 unidades, um prédio que estava sendo entregue naquele ano, é um prédio novo, um prédio que vários investidores compraram imóveis para locação. Então, o meu posicionamento foi trabalhar na locação, trabalhar com locação nesse prédio. Ali foi meu posicionamento. Então, o que acontecia? Quando eu fazia contato com os proprietários para estar captando, para estar angariando os imóveis para uma possível locação, a resposta que eu tinha dos proprietários era o seguinte: Alessandra, não tem como eu te entregar esse apartamento agora para você colocar aí na Remax, porque esse apartamento ainda não tem box, não tem armário, tá totalmente desestruturado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou combinar com você, daqui uns meses você pode fazer contato comigo que eu vou ter o maior prazer aí em estar te entregando esse apartamento para você alugar. E eu falava assim com os proprietários: fulano, não tem problema, eu posso te ajudar a montar esse apartamento. Eu procuro um marceneiro para te indicar, eu procuro um bombeiro para instalar aqueles metais no banheiro, a parte de iluminação toda, eu ia para as lojas de iluminação, fazia orçamento e adquiria para eles, né, a parte de iluminação. Então, o que aconteceu? Em resumo, eu montei, com a minha colaboração, eu ajudei, né, esses proprietários a montar, a estruturar o imóvel para que ele fosse locado. Então, com isso, cada dia eu me aproximava mais e mais desses proprietários, cada dia eu ia conseguindo mais e mais a confiança desses proprietários. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente toma a decisão de nos tornar agente imobiliário, a gente não sabe o que espera. Eu acho que eu estou falando uma coisa aqui que, se a gente for parar um pouquinho para refletir, a gente vai, todos nós aqui vamos pensar a mesma coisa. A gente não sabe o que espera, o que a gente vai trilhar, qual o caminho que vem pela frente aí. Aliás, na maioria das vezes, a gente até pensa que tudo é muito fácil, né? Tudo é muito fácil quando a gente ainda não tem experiência com essa carreira, está trabalhando dentro dessa carreira. Então, assim, o pensamento da maioria das pessoas que entram é achar que tudo vai ser bem tranquilo,
bem fácil. Só que a gente sabe que nada é fácil, que é um trabalho duro, que é um trabalho árduo, que a gente vai ter que passar por cima de muito obstáculo. Nós vamos ter que ter a gente tem todos os dias muita paciência, muita resiliência para poder superar tudo aquilo que a gente vai encontrar aí na nossa carreira. O que significa isso? Né? A gente ter resiliência, a gente ter paciência, não é? Significa que a gente tem que ter alguma força por trás disso. A gente não conseguiria nunca passando por cima disso tudo se a gente não tivesse uma força interior maior do que tudo isso que vai acontecer durante a nossa carreira. Então eu costumo dizer o seguinte, quando a gente faz todos os treinamentos que é passado para nós, que a gente sabe quais são os 9 passos de sucesso, né? Que vem lá o posicionamento, o dossiê, o estudo de mercado, exclusividade, fotografia, dossiê do imóvel, parceria, acompanhamento, todas essas premissas que a gente tem, que são os 9 passos do sucesso, que são super importantes. Sem isso, sem a gente fazer essa receita de bolo, que se você tirar um desses ingredientes, dificilmente vai dar certo ali, aquele imóvel que você angariou. Se a gente não tiver com isso tudo muito bem amarrado, a gente sabe que normalmente quando existe falha de um desses itens, não vai existir uma conclusão aí, um final de sucesso, não é? Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte: antes disso tudo, antes desse treinamento, antes desse passo a passo, se você não tiver uma força interior muito grande, se você não gostar verdadeiramente do que você faz, se você não for uma pessoa que está determinada a fazer isso tudo, não é? Provavelmente a sua carreira, talvez ela não vá prosperar. Porque antes disso tudo que a gente está falando aqui, existe uma coisa que chama-se paixão pelo que a gente faz. E se a gente não tiver paixão pelo que a gente faz, a gente não vai conseguir concluir o ciclo. Em algum momento, essa engrenagem toda aí, ela vai agarrar, ela vai empenar, não é? Assim, eu sempre tive muita dificuldade com informática, tenho dificuldade de gravar um vídeo, tenho dificuldade de estar dando uma palestra, tenho muita dificuldade, eu sinto que eu tenho muita dificuldade, muita, não é? Mas existe uma coisa que eu aprendi durante toda a minha carreira na Remax e que eu acho que isso aí acalenta um pouco o nosso coração, acalenta um pouco. O que é? Ninguém nasce pronto, a gente não nasce pronto. A gente precisa de um caminhar, a gente precisa de um gatinhar, a gente vai devagarinho. Como, assim, se eu for fazer um paralelo com tantos artistas, pessoas renomadas e que hoje têm um sucesso absoluto, se a gente for olhar a história dessas pessoas, não é? Se a gente for busca no Google a história da Marilyn Monroe, como que ela foi, o que ela fez para conseguir chegar onde ela chegou, sabe? Outro dia eu estava assistindo um vídeo na minha casa daquela banda que eu adoro, a banda Coldplay, né? E aí eu vi assim como que eles começaram, como começou a banda, como que assim demora a gente ir conquistando e ganhando sucesso. Tudo na vida é muito demorado. E o que acontece com o corretor é o seguinte: ele acha que entrou para essa carreira, decidiu ser um corretor de imóveis. A maioria acha que com 8, 9, 10, 11, 12 meses ele vai conseguir uma performance e não consegue. Por que todas as outras profissões a gente tem que estudar e achar que de uma hora para outra que um milagre vai vir do céu e a gente vai conseguir performar em 6, 7, 8 meses. E aí eu vim descobrir que
a gente consegue tudo isso, a gente consegue ter essa paciência, a gente consegue tudo isso se existe alguma coisa por trás da gente que fala, no fundo da nossa alma, que chama gostar. Gostar daquilo que a gente faz. Verdadeiramente a gente consegue se entregar. A gente se entrega por aquilo, se entrega. Aí a gente não tem sábado, a gente não tem domingo. Eu costumo dizer às vezes que eu até acho graça, mas eu estou falando no telefone com algum cliente, eu falo que eu estou falando com um parente, porque senão o filho vai reclamar, o marido vai reclamar, mas é porque a gente está movida em outras coisas, a gente está com uma garra tão grande, a gente está com um ânimo tão grande, que a gente não economiza nada, a gente não economiza tempo, a gente não economiza paciência, e assim, eu acho tudo muito interessante. Toda vez que eu vou atender um cliente, seja comprador ou vendedor, a única coisa que tem na minha mente o tempo todo que vem na minha mente, eu tentar resolver o problema dele, eu tentar ajudá-lo, de certa forma conseguir resolver as necessidades dele, os anseios dele, entendeu? Antes até de estar pensando em mim, de estar pensando nos meus honorários. Para mim, honorários é consequência daquilo que eu faço. Para mim, honorário é consequência do bom trabalho. Então, eu verdadeiramente, quando eu vou atender um comprador, um vendedor, quando eu estou atendendo um cliente, não estou pensando em mim, eu estou pensando em resolver o problema dele. Eu vou contar uma coisa aqui que às vezes eu também faço esse paralelo. Toda vez que a gente vai comprar uma roupa numa loja, que a gente vai no shopping comprar uma roupa para poder estar para uma festa de casamento ou uma festa de aniversário, não é? Que a gente quer se aprontar melhor, se vestir melhor, e a gente chega numa loja, entra, escolhe algumas peças de roupa e a vendedora fala: tá aqui a cabine, faz favor, pode entrar. E aí ela vira pra gente do lado de fora e fala assim: e aí? Tá pronto? Já experimentou a roupa? E às vezes a gente tá até meio ansioso dentro da cabine e fala assim: não, espera um pouco, espera, eu tô terminando. E aí a gente abre a cortina, né? E aí vem a vendedora. E a vendedora vira e fala assim: nossa senhora, como é que você tá linda! Como você tá linda! E assim, às vezes você tá sentindo péssimo dentro daquela roupa. Você vê que você tá assim, horrorosa dentro daquela roupa, que tem gordura sobrando para tudo quanto é lado. Ela fala: não, mas você tá ótimo, você tá ótimo. Aí te dá uma outra roupa que você fica pior ainda. E ela vira para você e fala: mas você tá linda, pode levar. Você vai fazer maior sucesso no casamento. Você pode levar tranquila. E eu falo assim: mas a bainha tá arrastando, tô me incomodando as minhas costas. Não, você joga um chale, você faz alguma coisa assim que vai dar tudo certo. Então, gente, o paralelo que eu gostaria de fazer para vocês aqui é esse paralelo. Qual que é? Toda vez que a gente sai para levar um cliente para ver um apartamento, tá? Para comprar um imóvel, e que aquele imóvel, a gente, por uma razão que seja, ele não está adaptado àquela pessoa, tá? O que seria de mais ético da nossa parte e de mais verdadeiro? A gente falar para ele: é o que eu faço isso. Eu falo: olha, eu sinto que esse apartamento aqui, eu trouxe o senhor aqui para visitar esse apartamento, foi uma das peças que eu escolhi para te mostrar, mas entrando aqui, eu percebi que esse apartamento aqui não está adaptado para você. E ele percebe isso. Ele, antes de eu falar, ele já percebeu que aquele apartamento não está adaptado para ele. E com isso eu consigo adquirir a confiança nesse cliente. Eu tenho a confiança dele, não é? Mas muitos corretores, o que acontece? Eles estão pensando só nos honorários. Estão pensando que vai sair dali, já vai fechar, já vai preencher uma proposta. Então, assim, eu estou falando isso tudo que é pra gente pensar. Então, o que eu percebo é que quando eu levo um cliente para comprar um imóvel, que eu estou do lado de um cliente, eu sou super verdadeira. Na verdade, eu vou até ser sincera para vocês aqui.
eu me coloco no lugar da pessoa. Eu me coloco no lugar da pessoa. Quantos proprietários já chegaram para mim, assim, para poder vender o imóvel, quando eu estou fazendo a apresentação do imóvel, eu sinto que eles não estão seguros ainda de estar colocando aquele imóvel à venda. Eu vou percebendo isso durante a apresentação e falar: agora não é momento, não é momento para você estar vendendo esse imóvel. Eu acho que você deveria fazer isso, isso, isso. Outro dia chegou um cliente aqui para mim que precisava muito de vender um apartamento. A situação está uma situação super delicada. A mãe morreu, o marido está desempregado. E ela chorando para mim, falando: Alessandra, inclusive semana passada teve uma pessoa que procurou esse imóvel, mas não chegou no preço. Você sabe que o estudo de mercado que você apresentou, o preço realista, se eu fosse vender para ele, eu poderia estar oferecendo esse valor, porque você está me falando aqui que eu não vou conseguir mais do que isso. Eu falei: você sabe onde que está essa pessoa? Você tem esse telefone dessa pessoa? Então, por favor, oferece um apartamento, porque quem sabe você consegue vender sem passar por todo esse processo aqui dentro da Remax. Liga para ele, vê se você consegue fazer essa venda. Depois, se você não vender, se você não fechar, você volta aqui e a gente retoma o processo. E não é que ela foi atrás dele, ela ligou, até ela me pediu licença, ligou da sala, depois ela me pediu mais uma semana para poder fazer contato com esse cliente, porque ele iria comprar um apartamento. Inclusive ela falou: não, agora eu vendo, porque o preço realista é esse, o preço competitivo é esse que você está me passando aqui, agora eu vou vender. Ela não vendeu. Ele na verdade, ele se esquivou, falou que dependia do aval do irmão. O irmão naquele momento também não levou a negociação para frente e hoje ela colocou o apartamento aqui para venda, um preço realista. Até fui fazer as fotos ontem, semana que vem já vai estar no nosso sistema. Mas assim, ela sentiu confiança em mim, ela sentiu segurança comigo. Porque eu fui verdadeira com ela, na verdade, eu tive compaixão. Tudo aquilo que a gente aprende nos cursos, é o posicionamento, a prospecção, é o dossiê, tudo isso, ele vem de forma muito leve. Quando você leva aquilo, quando você leva aquilo a sério, quando você está levando aquilo a sério, por quê? Você leva aquilo a sério porque você gosta daquilo que você faz, você foi determinada, você teve foco, ponto. Aí o que acontece? Não fica pesado. É trabalhoso? É trabalhoso, mas você faz aquilo com prazer. Você faz aquilo com prazer. Inclusive, essa questão toda que eu acabei de colocar agora, que é atender o cliente de forma que realmente satisfaça a necessidade dele, tem tudo a ver. Então eu costumo falar que é uma engrenagem também. Isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Uma coisa é ligada à outra, que é ligada à outra. E com isso a gente consegue aí o sucesso nessa carreira. Esse recado que eu queria deixar aqui para vocês. Eu fico aqui à disposição de vocês. Ficarei muito feliz com o contato de cada um, seja através do WhatsApp, o próprio Instagram mesmo, o telefone. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à sua disposição. E também, quando eu precisar de vocês, eu também vou fazer contato. Eu costumo dizer com meus colegas, quando eu vou falar um pouquinho, que isso é uma troca, né? Hoje eu estou passando alguma experiência minha para vocês, amanhã eu vou estar escutando a experiência de vocês e eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu deixo aqui então um abraço aí.